Shalom! Graça e paz do Senhor em sua vida. Estou muito feliz. A gente já leu o livro de Mateus, o livro de Marcos, de Lucas, de João. Terminamos o de João e agora vamos começar o do Atos. Os 4 primeiros livros que a gente leu falaram muito sobre Jesus, a biografia de Jesus, para que Jesus veio, sabe? Para que Jesus esteve na Terra, qual era o propósito dele. Eu espero que você tenha entendido em nome de Jesus. Eu oro para que você tenha a revelação da cruz. Eu sou extremamente apaixonada e fiquei muito feliz de estar compartilhando isso, um pouquinho da Bíblia, um pouquinho da história, um pouquinho do que eu tenho vivido com o Senhor. Então, assim, se você gostou, coloca aí nos comentários, amada, o que você achou desses 4 primeiros livros. Hoje estamos começando um novo livro, Atos dos Apóstolos, que é justamente, né, eles viveram todo esse tempo com Jesus, 3 anos e meio, né? Desde que começou o ministério de Jesus, ele tinha 30 anos e ele passou 3 anos e meio ali com justamente esses apóstolos, né? Que eram os discípulos dele, a equipe de 12 dele. Ele ensinava para uma multidão, ele falava por parábolas, ele o dia inteiro passava ali ensinando, curando, libertando, dando bons exemplos para justamente os discípulos entenderem, verem, seguir esses bons exemplos. E aqui no livro de Atos, a gente já vê esses caras como apóstolos, né? Como homens convertidos, homens de Deus, e é justamente esse livro de Atos que fala da igreja primitiva, como tudo começou, porque eu e você, hoje, 2021 anos depois de Jesus, sabemos dessa história, entendemos essa história e acreditamos pela fé que tudo aconteceu. E temos a salvação pela fé e nos movemos no reino espiritual e tudo pela fé, por causa desses caras, né? Os primeiros missionários, os primeiros evangelistas, aquela equipe de 12 de Jesus que fez toda a diferença. Então, nesse livro, Atos dos Apóstolos, justamente a gente vai ver isso. Atos daquela equipe que Jesus montou. Atos, o que eles fizeram, né? Como é que eles coordenaram as coisas, como é que funcionou e como é que eu e você devemos fazer. Hoje Jesus não vive fisicamente aqui com a gente, como ele viveu com esses caras. Hoje a gente crê que ele viveu, crê que tudo isso aconteceu e ele vive dentro de nós. Então é assim, a partir disso que a gente vai começar a se mover no reino espiritual, porque nós somos filhas do Deus Altíssimo, nós temos a herança, somos co-herdeiras em Jesus com tudo, nós somos mais que vencedoras em Cristo Jesus. Então eu estou muito feliz de a gente começar o livro de Atos. Para mim é um livro muito impactante, que eu creio que vai impactar a sua vida também. Então fique super ligadinho aqui, a gente vai começar a leitura, mas antes a gente precisa orar. Não tem nada que a gente faça, amada, se a gente não pedir ajuda do Espírito Santo, não vai adiantar de nada. A gente pode ler essa Bíblia 100.000 vezes que não vai adiantar de nada. A gente precisa pedir ajuda ao Espírito Santo. Ele escreveu, ele inspirou homens a escreverem a palavra de Deus. A Bíblia não é só a palavra de Deus, não fala só sobre Deus, ele é exatamente a palavra de Deus, ele é a palavra, é o Deus vivo. Então que a gente possa entender, ter revelação, que a gente possa compreender, ouvir e obedecer. Praticarmos de fato, amém? Então vamos lá, coloque a mão no seu coração e ore comigo. Precioso e querido, amado Espírito Santo, estamos aqui iniciando um novo livro e nós não queremos ler por ler. Ajuda-nos, Santo Espírito, com a tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. Firma-nos na tua fé, Senhor. Que possamos ser do teu reino, do reino espiritual, do reino dos céus. Fazemos parte da tua família e queremos desfrutar disso, da plenitude, Senhor, em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Na nossa área espiritual, Senhor, com a nossa família, nas nossas finanças, nos nossos estudos, no nosso trabalho, no nosso ministério. Tudo que fizermos, Senhor, que seja para a tua honra e para a tua glória. Nos ensina, Deus, a nos mover em ti, a fazer a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá clareza da tua palavra, em nome de Jesus. Tira as escamas de nossos olhos, em nome de Jesus. Vem nos ensinar e nos encher de sabedoria, em nome de Jesus, amém? A gente aprendeu agora em João, né, recente, que tudo que a gente pedir, a gente tem que pedir em nome de Jesus. Então, amada, não economize, que seja em nome de Jesus mesmo, amém? Então vamos começar aqui. Capítulo 1 do livro de Atos começa assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus. E depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, e depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas novas indiscutíveis de que estava vivo. E apareceu-lhes
período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E tendo dito isso, foi levado às alturas. Enquanto eles olhavam, a uma nuvem encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Uau! E essa é a revelação que a gente tem já do arrebatamento, né? De como vai ser. Jesus aqui, ele teve ascensão, né? Depois que ele morreu, ele foi crucificado. No primeiro dia da morte dele, na sexta-feira, o segundo dia, no sábado, ele já estava no inferno pegando as chaves de Satanás. No domingo foi o dia da ressurreição. E depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu, lembra? Primeiro para Maria Madalena. Depois ele teve para os discípulos, mais uma vez com os discípulos. Ele teve com aqueles 2 que estavam a caminho de Emaús. E muitas outras coisas aconteceram durante 40 dias que Jesus esteve na terra. Mais de 500 pessoas testemunharam dele aqui na terra. Ele fez milagres e prodígios, ele conversou, ele ensinou. Muitas vezes ele falou com os discípulos acerca das coisas que viriam acontecer. E ele falou sobre o Espírito Santo de Deus, que nós esperássemos pelo Espírito Santo de Deus. No caso, eles esperaram, e a gente vai ver no capítulo 2 que aconteceu, né? Que hoje eu e você, nós temos esse presente, que é a melhor pessoa que poderia viver conosco, que é o Espírito Santo de Deus, que decidiu habitar dentro de nós. Quando a gente convida Jesus para entrar em nossas vidas, quando a gente confessa Jesus como único Senhor e Salvador de nossas vidas, este é o presente que a gente recebe, o Espírito Santo fazendo morada dentro de nós. Nós somos casa de Deus, casa favorita, nós somos templo do Espírito Santo, e isso faz total diferença, porque a gente pode ter uma vida toda uma vida toda sem Deus, sem confessar Jesus, e ok, a gente vai viver nossa vida normal, estuda normal, trabalha normal, faz todas as coisas normal, mas é uma coisa que eu chamo de medíocre, é uma vida mediana, medíocre. E quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, porque a gente convidou ele, aí a gente deixa de ser medíocre, a gente começa a ter uma vida em Cristo, uma vida que começa a ter ascensão, uma vida que a gente começa a ter olhos abertos, olhos espirituais, e tudo começa a acontecer, e processos começam a acontecer dentro de nós e vai refletindo na nossa vida, e isso deixa de ser medíocre, isso deixa de ser mediano, e a gente passa a ter uma vida com o Espírito Santo. E foi essa a promessa de Jesus, e ele disse que nós receberíamos o Espírito Santo e que a gente começaria a testemunhar de Jerusalém, de Samaria, até os confins da terra. E é isso que eu e você recebemos, essa promessa, a promessa do Espírito Santo, e a gente não fica calada, a gente recebe o Espírito Santo e começa a testemunhar, falar tudo que Jesus fez em nossas vidas, tudo que Jesus fez, que ele faz e que ele ainda fará. Nós agora somos testemunhas vivas para falar do Senhor para onde quer que a gente vá, seja no ônibus, seja na rua, seja no trabalho, seja na faculdade, onde quer que a gente vá, a gente começa a falar do que Jesus fez, e isso nos transforma nossas vidas. Não é à toa que eu estou aqui falando, porque eu sou extremamente agradecida por tudo que Jesus fez, pelo que ele faz e pelo que eu sei que ele ainda fará em minha vida, na minha família. Eu sou extremamente grata e feliz por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Então vamos continuar. A gente viu, né, que isso aconteceu, e depois ele teve a ascensão dele, ele subiu aos céus, e os discípulos ficaram ali com cara de bobo olhando para o céu. E aí vieram 2 anjos e falaram: olha, chega, não olhe mais para o alto, não olhe mais assim para o céu, porque você vai ficar aí com o pescoço doendo. E do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. A gente vai ver no arrebatamento, todo mundo vai estar ali olhando para o céu, e ali Jesus é como um imã que vai ali levar todas as almas arrebatadas, todos os espíritos, né, que serão arrebatados ali.
E glória a Deus por isso, porque eu quero viver esse arrebatamento. Eu creio muito que nós somos essa geração, a geração do arrebatamento, que Jesus vai voltar e nós vamos subir. E eu não quero ficar para ver os 7 anos de tribulação, não. Os 7 anos do anticristo. 3 anos e meio de paz, tranquilidade, porque ele vai enganar todo mundo, vai fazer uma só religião, uma só linguagem, para que depois de 3 anos e meio venham todas as dores, as tribulações. 3 anos e meio que ninguém vai merecer. Quer dizer, quem vai ficar, merece, né? Mas eu não quero estar aqui, não. E não quero que você esteja também, não, em nome de Jesus. Então, vamos ouvir a palavra, vamos nos encher da palavra, nos converter, colocar nosso coração diante do Senhor para que suba, para que a gente suba, que a gente esteja ali no arrebatamento, em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui, versículo 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Jesus, ele gostava muito de ficar no Monte das Oliveiras, né? Naquele monte, Jardim do Getsêmani, lembra? Que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados e achavam-se presentes Pedro, João e Tiago. Pedro, Tiago, João no barquinho. Os 3, né? Mas além deles também estavam André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão e Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Opa! Mais uma vez aqui, a gente tá falando dos discípulos, falou dos discípulos e agora falou de Maria, mãe de Jesus, e dos irmãos de Jesus. Pelo amor de Deus, entenda, Maria é agraciada, foi agraciada, bendita, favorecida, uma mulher de Deus, uma jovem que disse sim para Deus quando ela estava ali na flor da idade, e ela ali foi uma barriga de aluguel. Ela ali foi ali cheia do Espírito Santo, concebeu Jesus, teve uma gestação santa, não teve relação sexual nenhuma com José durante toda a gestação e até depois, né, no puerpério, pós-parto. Mas depois que passou esse período, sim, ela consumou o casamento com José, eles tiveram outros filhos e filhas. A gente viu isso no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. E mais uma vez aqui em Atos, a gente está vendo que sim, Maria teve Jesus o primogênito, mas teve outros filhos e filhas também. Então aqui eles estão falando, né, que estava Maria reunida e também os irmãos de Jesus. Cadê? Inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E naquele dia, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo e ali caiu de cabeça, e seu corpo partiu-se ao meio, misericórdia. E as suas vísceras se derramaram, misericórdia. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar. Então Pedro está chamando a galera, né, para substituir Judas, para ter um homem de Deus ali para fechar a equipe de 12. Jesus, ele escolheu 12, ele tinha uma equipe de 12, ele trabalhava com 12, o governo de 12. E hoje eu, inclusive, faço parte de um governo de 12. Nós seguimos o exemplo de Jesus, que ele teve uma equipe fechada ali. Por mais que ele tivesse ali cheio de pessoas ao redor dele, de uma multidão, ele se reunia com os 12. Ele tinha reuniões com a equipe de 12. Ele ensinava os 12. Ele estava ali dia a dia, todos os dias, durante 3 anos e meio com a equipe de 12. Pedro entendeu isso. Pedro disse: a gente está desfalcado. Judas, era necessário que ele traísse Jesus. Ele conduziu, ele guiou o povo, os soldados, para prender Jesus. Mas a gente não pode continuar assim. Vamos fechar essa equipe. E é isso que Pedro está dizendo, né? Ele até trouxe a palavra do Velho Testamento, né, que dizia o que ia acontecer com Judas. Vamos seguir aqui. Versículo 21, Pedro falando. Pedro tinha que ser Pedrão, né? Pedrão, sanguíneo, aquele que toma a frente, ó. Quem toma a frente governa. Tem algo que a gente fala muito sobre isso, que eu esqueci agora, mas se você lembra, escreva aí nos comentários. Não sei o que governa. É tipo quem toma a frente, né? Quem faz primeiro governa. E era isso que Pedro fazia. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós.
desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós nas alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então eles tiraram a sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E aqui fechou a equipe de 12. Os 12 estão de volta e grandes coisas vão acontecer a partir disso, grandes milagres vão acontecer, né? Você viu que Pedro, ele falou com a galera, tava todo mundo ali em concordância, tinha que chamar um que desde o princípio tivesse ali, desde o batismo de João, e passou 3 anos e meio ali e conhecia Jesus, andou com Jesus, viu a morte de Jesus e também viu a ressurreição de Jesus, viu quando Jesus também subiu aos céus. E ali tinham 2, né? Como é o nome do cara? Barsabás. Deixa eu voltar aqui para ver o nome dele. Um era Matias, né? E outro era José, Barsabás. E ali eles tiraram a sorte, eles fizeram, como fala? Sorteio. Eles oraram e fizeram um sorteio. E você sabe que muitas vezes eu uso essa mesma tática de Pedro e da galera. Eu quero algo, mas não sei exatamente o que é. Então eu escrevo e Senhor, e eu oro, apresento ao Senhor, consagro ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, me ajuda aqui, me direciona, me guia. E eu faço um sorteio de algo e ali o Senhor responde. Como o Senhor respondeu, escolheu aqui Matias. Não que José não fosse parte ali, ele estava ali, era uma bênção, mas Matias foi escolhido e ali eles fecharam essa equipe de 12, o governo de 12. Agora o G12 de Jesus estava de volta e foi uma bênção, porque a gente vai ver no capítulo 2 o que aconteceu com isso. Quando a equipe fechou, tem consequências, né? Quando a equipe foi fechada, muitas coisas começaram a acontecer, milagres e prodígios, e glória a Deus por isso, porque eu e você também fomos alcançadas a partir disso. A partir disso, o Espírito Santo de Deus veio. Glória a Deus e aleluias!